Oi, eu sou o Léo do Mundo Terapeuta com mais um vídeo aqui para o I Ching da semana. Um espaço onde a gente usa o I Ching como uma inspiração para as nossas reflexões e meditações. Nessa semana, quero trazer para vocês uma leitura filosófica de Hexagrama que, como todos os outros, tem muitas mensagens interessantes, mas tem uma específica que me toca muito porque sempre me traz a lembrança de como agir com as pessoas ao redor desse mundo. Bom, e até aí, né, parece que não tem nada demais esse tipo de coisa, mas pelo menos para mim, né, uma característica minha, quando eu tô muito, como posso dizer, não triste, mas vulnerável, irritadiço ou até com uma baixa autoestima, eu tenho a tendência de ver o mundo como uma grande guerra, né? Onde todo mundo tá armado com porrete e pedra para, de certa forma, começar uma batalha. E toda vez quando isso acontece, me chama a atenção, eu revisito a mensagem desse hexagrama, porque ele traz muito essa ideia de harmonia, né? De como a gente pode se relacionar melhor com o mundo. E claro, né? Essa discussão e essa mensagem que eu tenho aqui para vocês hoje, também ela foi um pouco influenciada por esse trechinho aqui do último vídeo da Lígia na faixa do quarto andar, né? Então eu recomendo que vocês olhem o vídeo, mas eu vou deixar um trechinho aqui específico do que me chamou a atenção. É o autoconceito. A gente sabe que na vida real a percepção do outro, como a gente é visto na sociedade e nos grupos, também impacta as nossas aspirações e a nossa percepção de sucesso. Que é aquela viagem que a gente faz, né? A visão de mim mesma é impactada pelo que eu acho que o outro pensa de mim. Ou seja, daí você já perdeu o foco completamente. O vídeo da Lígia não tem uma relação direta com a questão essa parte da autoestima social, ou seja, né, a visão que os outros têm sobre a minha pessoa acaba tendo impacto na maneira como eu me observo. Não é esse o foco, mas a fala dela me chamou a atenção porque como que a gente, né, como que a gente pode estabelecer bases para ter relacionamentos e se interagir, né, interagir com o resto do mundo de uma maneira harmoniosa. E dentro do I Ching, né, tem vários hexagramas que trazem essa ideia de uniões positivas e harmoniosas e esse aspecto mais positivo, né? Mas o hexagrama que eu queria trazer, que vai aparecer aqui do lado, é o união, né? E o união, ele é composto por água em cima e a terra embaixo. E aqui tem um monte de significado muito rico, né? Como todos os outros hexagramas. Mas eu vou pedir ajuda de alguém muito famoso para explicar o que significa essa água, né? E por que a água com a terra dá uma ideia de uniões e interações harmoniosas. Empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Like that, you see? Eu nunca ia imaginar que ia usar um trecho dessa entrevista do Bruce Lee de 1971 para falar sobre o I Ching, né? Isso é uma amostra de como esse conhecimento ele é milenar. Bom, mas qual que é a ideia aqui, né? Que ele fala da água não ter forma, não ter contorno, né? E se a água não tem forma, ela não tem contorno, a água ela tem essa tendência de correr sempre para baixo, né?
E se ela correr sempre para baixo, ficar sem forma, e aí? Por isso a importância da terra embaixo. Quando a gente tem a terra dando suporte para a água, a gente tem o quê? Um rio. Aí a partir do rio que a gente tem todo o desenvolvimento da vida, as grandes civilizações, né, que desenvolveram ao lado do rio. Então essa ideia aqui, ela é importante, porque se o rio, né, a água é dentro da visão do Xing, ele é o elemento mais yin de todos, né, porque ele tende sempre a correr para baixo. E ela é super receptiva nesse sentido. Mas então, por ela não ter forma, a gente precisa da terra para dar forma, né? E quando você coloca a terra dando forma para esse rio, né, para essa água, você pode ter um rio com águas mais tranquilas, pode ter um rio com uma correnteza mais forte, você pode ter rio com ondas, enfim, qualquer tipo de corpo d'água aí nesse aspecto. Outra coisa importante, então vamos olhar para a combinação desses dois hexagramas. Então a terra seria a gente, né? E a água o mundo exterior. A água, ela tem um dos significados dentro do Xing, ela fala também de sabedoria, fala de medo e mistério, né? Então, a primeira coisa importante aqui da mensagem, quando a gente vai ter uma interação com o outro, a gente sempre tem que olhar o outro como um mistério, porque a gente não sabe como que o outro tá, o que o outro tá pensando, qual que é a dor dela, né? Então, tem que olhar as pessoas no exterior como um mistério, parece meio contrassenso, né? Nossa, como que a gente vai gerar harmonia, sendo que a gente todo momento vai olhar os outros como um mistério? Mas esse é o ponto. Se a gente olha os outros como um mistério, a gente não equilibra. Porque olha só, qual que seria então a postura, né, sábia, segundo aqui o hexagrama da união? Tudo bem, né? Eu não sei como que a outra pessoa tá, como ela tá, né? Então pergunta. Então vai tentar obter informação do estado, né? Então a gente ficar supondo como as coisas estão e ficar elucubrando tudo isso já é algo que não vai gerar harmonia, não é? Então a ideia de olhar os outros como um mistério é exatamente essa. Eu não sei, né? Então assumir que eu não sei. Então a gente vai procurar saber. Quando a gente parte para essa ideia do diálogo, há a chance de nascer harmonia, né? E uma coisa interessante do hexagrama união, né? A maneira como os japoneses e os chineses escrevem o ideograma para esse hexagrama é como se fosse duas pessoas sentadas, né? Como sugerindo a ideia de um diálogo, né? Então de aproximação. Então olhar o outro como um mistério tem muito essa ideia. Outra coisa importante da ideia de a gente ver essa união, né? A importância da união com a relação da água e da terra como uma base de interação com o mundo de maneira mais harmônica. Quando a gente olha para essa terra no interior, a gente tem simplesmente, né, essa ideia de não criar conclusões, né, sobre o outro, porque nada que todo momento tudo está mudando. Se a gente carrega, né, conclusões a respeito do outro de uma maneira muito prolongada, como que a gente vai criar harmonia, né? Como que a gente vai criar diálogo, como a gente vai criar brechas para conseguir achar pontos de convergência nas interações aí com o resto do mundo, né? Porque quando a gente, né, a Terra, ela está relacionada com essa parte de força do pensamento, né, de pensar, raciocinar e chegar em conclusões. Quando a gente tem uma mente, né, essa parte da força do pensamento aberta,
como a Terra aí, a gente percebe que não tem nenhuma linha Yang, é exatamente essa ideia de que a gente não tem conclusão fechada, né? A gente está aberto, está receptivo. E quando a gente começa a tentar tirar a conclusão e manter conclusões a respeito dos outros de uma maneira muito ferrenha, muito forte e cristalizada, o próprio hexagrama muda para uma coisa chamada dificuldade. E eu acho essa ideia muito bonita, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem essa ideia de olhar os outros como um mistério e não supor as coisas, tentar tirar conclusões precipitadas, ao mesmo tempo que eu tô aberto pro que o outro tem a oferecer. E quando a gente olha aí, principalmente eu, né, voltando à fala do começo do vídeo, que quando principalmente eu tô com uma autoestima baixa, eu tento olhar os outros como todo mundo armado com pau e pedra. Isso daí é aquela coisa meio maluca, né, de como a gente reflete o nosso mundo interior para fora, né? E as pessoas estão tocando a vida delas, as pessoas têm suas próprias preocupações, suas próprias dores e tudo mais. Se eu acabo tirando conclusão a respeito, né, de que tá todo mundo numa guerra, é aquela frase de profecia autorrealizável, né? Se eu imagino que todo mundo tá armado, as minhas ações acabam por levar ações de outras pessoas mais belicosas. Então é uma coisa muito importante a gente manter esse estado de receptividade, né, de não manter conclusões. E eu vou falar para vocês, eu sempre volto para esse hexagrama porque eu acho essa mensagem muito rica, mas muito difícil de implementar na prática, porque lhe dá muito trabalho. Eu espero que essa mensagem tenha alguma, de certa forma, ressonância, né, com vocês. Espero que tenha sido, de certa forma, útil. E na semana que vem a gente tem outra mensagem do Xing. Muito obrigado e até a próxima.